E uma boa notícia: caiu o número de fumantes no Brasil. É o que revela uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde. De 2006 a 2017, a redução foi de 36%. Apesar da diminuição, segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo ainda precisa ser tratado com prioridade. A estimativa é que 428 pessoas morram todos os dias por causa do hábito de fumar. No Brasil, de cada 100 pessoas que morrem, 13 são por causas relacionadas ao tabaco. Então, é um número ainda muito expressivo, embora o sucesso que a gente tenha conseguido nessa redução, né, de 36% de 2006 para 2017. Ainda é possível reduzir muito mais. A gente tem, na verdade, que incrementar as políticas, inovar nas propostas, né, e implementar tudo que está regulamentado hoje. Hoje, homens fumam mais que as mulheres. A faixa etária mais preocupante é entre 35 e 44 anos. As capitais com maior prevalência de fumantes são Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. Salvador foi a capital com a menor incidência. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para o tabagismo. Pelo menos 40% dos pacientes que procuram uma unidade básica para parar de fumar conseguem isso em menos de 6 meses. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, pelo menos 50 doenças estão associadas ao tabagismo. Um fumante, por exemplo, tem 5 vezes mais chances de sofrer um infarto do que um não fumante. Desde 2014, a lei antifumo proíbe fumar em ambientes fechados e em locais de uso coletivo, públicos ou privados, mesmo que esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Este advogado chama a atenção para a lei, que é considerada um sucesso pela Organização Mundial de Saúde. A própria lei que veio impedindo que as pessoas fumem em ambientes fechados, acabando com os fumódromos, fazendo com que as pessoas até se sintam constrangidas em relação a portar um cigarro, isso realmente tem evitado muitos gastos na assistência pública de saúde e também suplementar. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Samuel Marçal, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença para falarmos a respeito desse tema, doutor. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado. São 36% o índice de redução de consumo nesse período de 10 a 11 anos, portanto, considerando 2006 a 2017. A lei antifumo, especificamente, ela teria sido decisiva nessa redução? A Lei 9294 de 96, que é conhecida como a Lei Antifumo, ela tem um papel fundamental nessa redução, porque ela regulamentou o comércio de produtos fumígeros, né, produtos derivados de tabaco. E por conta disso e dessa regulamentação, muita coisa mudou no quadro que a gente tinha do consumo do cigarro. Agora, existem também elementos culturais que podemos abordar com relação a isso. Por exemplo, é uma decorrência da própria lei, que é a questão das propagandas. Aliás, eu sou da época, eu me lembro que tínhamos a referência a uma determinada marca que se dizia ao sucesso, ou então grandes carros, aviões, todo um universo, eram propagandas inclusive muito produzidas, muito bem elaboradas. A lei retirou isso. E, além disso, no dia a dia, é mais difícil você ver uma pessoa fumando em determinadas situações. Passou a ser feio. É uma mudança que é legal e é cultural também? É uma mudança cultural. A legislação ela é específica, inclusive, dizendo que você não pode fazer propaganda onde você divulgue um aumento de performance, seja sexual, seja esportiva, ou seja, vislumbrando o sucesso. A lei é clara nesse sentido. E a lei também é clara no sentido de que seja exposto nas embalagens o resultado do produto no corpo humano. Então, naturalmente, isso reduz o ímpeto das pessoas em experimentarem, por exemplo, o cigarro. Agora, com relação a grandes eventos, inclusive até as corridas de Fórmula 1, isso foi um processo bastante visível, mas também existe legislação em relação a donos de casas comerciais, que eles também são multados caso infringam a lei. Isso tem sido aplicado? Tem sido aplicado. Existe uma fiscalização bastante grande, inclusive por causa da concorrência comercial nesse mercado, né, de tabaco, e a lei ela prevê desde a advertência até multa e, no caso de estabelecimento comercial, recolhimento do produto e fechamento daquele estabelecimento em casos de recorrência.
Isso é uma questão curiosa, porque isso significa, então, que, como continua havendo uma disputa comercial, é um produto legitimado que ainda existe no mercado, as próprias fábricas, elas também contribuem com essa fiscalização quando percebem, por exemplo, que um concorrente estaria infringindo a lei em uma casa comercial? Eu entendo que a disputa do mercado ela precisa ser igualitária. E essa fiscalização ela existe desde a parte científica da produção do produto até a forma de se comercializar isso, de que forma a propaganda está sendo feita, aonde esse produto está sendo vendido, que tipo de consumidor ele vem sendo alcançado. E as próprias indústrias colaboram para essa fiscalização. A pesquisa apresentou obesidade abdominal maior 130% nos homens e nas meninas 60% entre os jovens. É mais difícil convencer os homens a deixar o cigarro? São eles que mais fumam? É curioso dessa pesquisa, e ela não é conclusiva, inclusive, porque não foi diagnosticado se essa circunferência abdominal ela veio antes ou depois do consumo do cigarro, até porque a queda do consumo ela é de 11 anos, né? E se a gente pegar o adolescente, a gente vê que essa faixa etária é pequena. O que a gente observa é que a experimentação provoca o uso do cigarro. E é uma geração que vive ansiosa, é uma geração que vive sem muita prática da atividade física, né? E acaba que essa combinação de fatores e a ingestão de produto tóxico fatalmente vai provocar esse aumento da circunferência abdominal, por exemplo. Só essa questão eu acredito que daria uma reportagem ou talvez até um programa, né, doutor? Doutor, muito obrigado pela participação nesses esclarecimentos. Eu que agradeço. E vamos continuar acompanhando. Muito obrigado. Um grande abraço.